É o seu 8º jogo, se eu não me engano, e você vem mexendo muito da equipe, início do campeonato. Mas você previa um jogo tão difícil como esse? Boa noite. Sem dúvida. Nós puxamos, né, o retrospecto de todos os adversários, a gente sempre faz isso, foi assim com o Souza. Nós assistimos as últimas partidas, é um time que vinha invicto ainda na temporada, a dificuldade, sem dúvida, ela seria muito grande, um time forte fisicamente, bem organizado, um time competitivo, e hoje o futebol não tem mais ninguém bobo, não tem jogo fácil, todo mundo tem o seu padrão, tem o seu plano de jogo, né? Então nós nos preparamos para essa dificuldade. Então, mediante a tudo isso, principalmente a esse ponto que você citou da rotatividade, e é difícil a gente encontrar o melhor conjunto, o melhor padrão, as melhores combinações, se você todo jogo tem que mudar. São 8 jogos, 8 formações diferentes, ainda não fizemos um mês de competição ainda, de temporada. Então, está tudo dentro do esperado, avaliação muito positiva do que a nossa equipe produziu hoje, da competitividade, da entrega, do domínio, né, sobre o adversário. O placar ele foi justo no final ali, a expulsão acabou complicando um pouquinho e o Souza crescendo um pouco, mesmo sem ter tantas grandes oportunidades de empatar, mais uma bola alçada na área, mas tudo eu acho que bem controlado, mas o volume foi para um placar mais elástico. Primeiro tempo, o início do segundo, 15, 20 minutos, foi de um domínio total, jogando muito no campo do adversário, que esperou o nosso erro, e nós hoje erramos pouco, principalmente defensivamente, então muita coisa positiva, mostra um caminho, mas sem dúvida muito ainda a evoluir, e o importante era fazer o que precisava ser feito, né? Vencer, página virada da Copa do Nordeste, e a gente volta agora para o estadual no sábado. Enfrentamos uma equipe muito preparada, que vem em um dos melhores anos da história da instituição do Souza da Paraíba. E tendo isso em vista, eu queria saber qual você acha que foi o maior desafio em enfrentar essa equipe, em conseguir essa vitória. Eu acho que encontrar uma maneira de ter imposição, de jogar no campo do adversário. Dessa maneira, com uma linha mais alta, você dá campo para o contra-ataque, que é o que o Souza tem de melhor. Então, acho que foi neutralizar esses pontos e não abrir mão de ter esse jogo impositivo que o Vitória conseguiu em certa parte do primeiro tempo, em momentos do segundo, né? E acompanhamos muito as transições pelo lado direito, principalmente com o lateral, né, do Souza, Iranildo, se eu não me engano, né, e hoje praticamente ele não teve a parte ofensiva, então conseguimos neutralizar bem por ali. Então acho que foram algumas dificuldades que nós prevíamos encontrar. Queria que você falasse um pouquinho se foi um dos jogos que o Vitória mais deixou a desejar nessa temporada, mesmo utilizando esse time alternativo. E uma segunda pergunta, queria que você comentasse um pouquinho a situação do Lucas Esteves. A gente sabe que tem um imbróglio na justiça aí e a decisão só sai no dia 31 de março. O que é que vai acontecer com esse jogador daqui até lá? Você pretende utilizar ou ele vai treinar separado até resolver a situação dele com o Vitória? Bom, da partida de hoje eu vejo diferente, né, do seu ponto de vista. Eu acho que nós tivemos um volume, o controle, nós fechamos o primeiro tempo com 68% de posse de bola, o jogo total deve ter sido isso ou mais. Chances de finalizações claras dentro da área, enfim, quase contra zero do adversário, então eu não vi essa pior apresentação, muito pelo contrário, eu vi momentos muito bons. Como eu disse, 20 minutos ali do segundo tempo, início da partida, duelos, correndo para frente, buscando gol, buscando alternativas, jogando com o lateral direito na esquerda, jogando com uma formação que nunca jogou junto, tendo modificações e além das modificações sem tempo de treinar. Então eu vejo bem diferente, eu vejo muito positivo, é uma evolução, nós estamos invicto no campeonato, nós estamos há muitos jogos sem perder, então não dá para falar que não foi bom. Eu vejo um pouco, respeito a sua opinião, mas vejo diferente em relação ao Esteves, eu não tenho nada para falar, não é assunto meu. O meu posicionamento sobre o Esteves foi há 2 semanas atrás, falando em relação ao ser humano, ao atleta, ao imbróglio jurídico, eu não tenho autonomia e nem conhecimento dos detalhes para falar sobre isso. Como você citou, hoje o Vitória chegou a 13 jogos de invencibilidade, não perde desde o dia 9 de novembro, né, aquele jogo para o Corinthians. E um ponto, né, que desculpa te cortar, Sim. Perdão. E hoje me deram uma informação também da nossa análise, nem gosto de falar muito disso, porque em momento a derrota ela vai acontecer, espero que demore, e que isso também não traga uma má sorte ou uma soberba da nossa parte, é isso que eu tenho trabalhado com os atletas, que a gente tem os pés no chão e trabalha sempre pelas vitórias. Mas nós tivemos do dia, se eu não me engano, do dia 27/7, que foi a nossa vitória contra o Palmeiras no Allianz Parque por 2-0. De lá até hoje, nós estamos falando de 7 meses. Foram 5 derrotas, menos de uma por mês.
Então, tem muita coisa boa no Vitória para a gente achar que as coisas não estão caminhando. Exato, minha pergunta era em cima disso, era em cima dessa invencibilidade, se eu pudesse comentar um pouco sobre como é ficar tanto tempo sem perder, né, num nível de competitividade tão alto. E queria que você falasse também sobre alguns reforços que estão chegando, né, o Lucas Braga já acompanhou o Bavi lá na Fonte Nova, hoje teve o Lucas Alter aqui também aqui. Queria que você falasse um pouco sobre essas novas peças do Vitória. E o Carlinhos também, né, são jogadores que nós vínhamos trabalhando há muito tempo, principalmente o Braga e o Halter. O Carlinhos, aí daqui a pouco, acho que foi de uns 20 dias para cá, e andou um pouco mais rápido a situação. O Halter e o Braga foi um pouco mais complicado. Jogadores que vêm dentro desse perfil, né, um perfil de um time técnico, um time com saúde, com características dentro daquilo que a gente acredita. E eles vêm para um processo de agregar, elevar o nível, e vamos enfrentar com ele as mesmas dificuldades. Né? Vamos nos conhecer melhor, a gente conhece o atleta, monitora, solicitou a contratação de todos eles, assim como foi feito o planejamento com todos, mas o período de você conhecer o atleta é o dia a dia, é o convívio, né? A semana de treino, a intensidade do trabalho, e isso nós não temos, então vai ser também desafiador para esses atletas e para nós vamos nos conhecer durante as competições, jogando. E aí vamos ajustar de que melhor maneira nós possamos entregar informações, tirar o melhor dos atletas, mas a gente fica feliz com essas chegadas, sem dúvida eleva ainda mais o nosso nível, isso é importante para o Vitória. E essa invencibilidade é fruto de trabalho e dedicação, primeiro dos atletas, porque, como eu já falei isso em outros momentos, uma coisa é você propor as ideias, outra coisa é executar da maneira que eles executam. O nosso dia a dia é maçante, a cobrança é grande, a performance, a busca pela excelência, e a gente trabalha nesse nível todos os dias. E eu acho que quanto mais a gente vence, mais a gente precisa trabalhar e melhorar, e eles entendem isso, têm a paciência comigo e com a comissão, e a gente tá num caminho. E sem dúvida é importante, né, acostumar a vencer, mas a gente sabe que nós temos nossas limitações e a gente tem muitos pontos a serem melhorados e evoluídos. Hoje não foi um dos melhores jogos do Vitória, mas tem a questão do início da temporada e também da rodagem do elenco. Do seu ponto de vista, observando os treinamentos e também os jogos, quais são os principais pontos que o Vitória precisa melhorar? Cara, eu não vi esse jogo, vocês viram, de verdade. Mas, de novo, respeito a opinião. Não acho que não foi um jogo ruim. O Bavi foi ruim. Não funcionou, não encaixou. Do Bavi para cá não teve recuperação, foi um outro time, uma postura de um time que estava invicto na temporada, líder do estadual, atual campeão. Eu não vi, estreou com vitória na Copa do Nordeste. Nós não enfrentamos qualquer time, não. A gente enfrentamos um time organizado, um time forte. Vitória jogou bem, Vitória apresentou erros, óbvio, acertos também, mas não vi. Acho que eu vi outro jogo. Eu tô contente com o que eu vi. Os pontos a melhorar são muitos, como muita coisa boa está acontecendo. Carpini, boa noite. Hoje, na lateral esquerda, você optou por colocar o Cáceres improvisado. Aí a pergunta que eu te faço é por que não colocar o Zé Marcos ali, já que no primeiro jogo o Zé Marcos conseguiu ir bem? Bom, primeiro porque o Zé Marcos também é uma improvisação, assim como o Raul. E uma improvisação ainda maior, porque o lateral só troca o lado, o zagueiro como lateral não tem o cacuete do lateral. O Raul, mesmo jogando do lado contrário, ele dá profundidade porque é a função dele, só troca o lado, então improvisa menos. É necessidade, o Hugo vinha de uma sequência. O Hugo foi um cara que praticamente não treinou, chegou jogando, chegou treinando com bola, então precisávamos tirar ele hoje, o Fabrício, fazer um trabalho de força, preparar um pouco esses atletas para a temporada. A gente tem uma preocupação muito grande aí daqui 90 dias, 4 meses, a gente começar a ter uma queda física, porque nós não tivemos base para suportar essa carga, então a gente está tentando equilibrar, rodar os atletas. Esses atletas que ficam fora não é para descansar, não, é para treinar e treinar muito e enfatizar o trabalho daqui a pouco de uma força isolada, uma potência, algo que nós precisamos fazer como base física para a temporada e nós não conseguimos. Então, era um improviso menor,